Novamente, boa noite, queridos. Nós estamos caminhando na primeira carta do apóstolo Pedro. A gente tem caminhado já algumas semanas nessa epístola, nessa carta. E se você tem a sua Bíblia aí, eu te convido a abri-la na primeira carta do apóstolo Pedro. Semana passada nós pulamos, nós não tivemos uma mensagem baseada em 1 Pedro devido ao culto de Páscoa. Então hoje nós estamos retomando. E quando a gente retoma, é sempre bom a gente relembrar o contexto da carta, da primeira carta do apóstolo Pedro. Pedro está escrevendo para irmãos em Cristo que moravam em Roma, mas foram expulsos de Roma por um imperador chamado Cláudio. Cláudio expulsa eles de Roma por causa de uma controvérsia relativa a Jesus Cristo. Muito provavelmente eles estavam se recusando a adorar o imperador, porque eles diziam que o único rei deles era Jesus Cristo. Então esses irmãos, eles são expulsos de Roma, levados para uma região na Ásia, que Pedro diz aqui, ele cita o nome de algumas dessas cidades, no capítulo 1 ainda. Ele fala, por exemplo, sobre a Galácia, o Ponto, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa região toda, ela tinha uma área mais ou menos do tamanho do estado de Goiás, e é para lá que esses irmãos são levados. Eles agora não têm família mais perto deles, eles estão sozinhos, e os habitantes, os nativos dessa área, os desprezam, porque eles foram colonizados por Roma, muitos deles perderam suas terras, perderam suas casas na colonização romana. Então agora essas pessoas estão chegando lá, são crentes no Senhor Jesus, eles também estão chegando lá porque também foram expulsos de suas casas, eles estão sofrendo, e o apóstolo Pedro então escreve uma carta de consolo, de encorajamento, ajudando esses irmãos a colocar a esperança deles, não nessa vida, não nas dificuldades dessa vida, mas a esperança deles em questões eternas. Ele chama esses irmãos a terem uma esperança viva, baseada na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente caminhou no primeiro capítulo, vendo isso. Pedro faz algumas exortações à santidade, e agora nós chegamos no capítulo 2. Nós vamos estudar hoje versos 4 a 10 do capítulo 2. E essa passagenzinha que a gente vai estudar, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10, ela é a dobradiça do livro. É aqui que Pedro vai fazer a transição entre as questões indicativas, ou seja, quem nós somos, e as questões imperativas, como eu e você devemos viver à luz de quem nós somos. Se você reparar aí na tua Bíblia, entre o versículo 10 e o versículo 11, tem um título aí. Esse título não é palavra de Deus, esse título foi adicionado por editores, mas ele, na minha Bíblia pelo menos, diz deveres sociais dos cristãos. Tá assim na sua Bíblia também? Tem um título aí? Entre o versículo 10 e o versículo 11. Por quê? Porque aqui é a dobradiça do livro. E a partir do versículo 11, Pedro vai começar a falar, olha, à luz de quem vocês são em Jesus Cristo, à luz de quem Jesus Cristo é, à luz do que Ele fez por nós, agora nós vamos começar a ver o que Deus espera de nós. Como eu e você devemos viver à luz de quem nós somos e à luz de quem Jesus Cristo é. Então o texto que a gente está diante dele nessa noite, ele é essa dobradiça. É o que faz a transição entre uma parte mais teórica, indicativa dessa carta, para uma parte mais prática, imperativa da carta. Ok? Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 10. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa,
e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, nós queremos ser confrontados, encorajados, ensinados e transformados por ela, Pai. Por isso nós suplicamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Que apesar desse pregador falho e fraco, o Teu Santo Espírito que é poderoso possa agir nessa noite, através da Tua palavra, a voz do Teu Santo Filho possa ser ouvido nessa noite e vidas possam ser transformadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Este é o nosso desejo e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto ele começa nos dizendo quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele diz assim no versículo 4, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. O texto começa dizendo que Jesus Cristo, ele é uma pedra preciosa para Deus, mas essa pedra preciosa para Deus foi rejeitada pelos homens. Ele começa mostrando quem é Jesus, e ele vai nos mostrar ao longo desse texto quem é Jesus. Se você acompanhar comigo, no versículo 6, ele está citando Isaías 28, e ele diz que Jesus ele é pedra angular, escolhida e preciosa. Ele é pedra angular, escolhida e preciosa. Ele diz no versículo 7, portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, preciosa. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou-se pedra angular. Pedra angular. Esse é Jesus. Mas é interessante que nesse texto aqui, Pedro está citando várias passagens do Antigo Testamento. Você percebe isso até pela forma como está colocado aí no texto. Você vê que está entre aspas, você vê que é uma citação do Antigo Testamento. Ele cita Isaías 28, ele cita o Salmo 118 que a gente leu no começo. Lembra? Versículo 22, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. É o versículo 22 do Salmo 118. Depois no verso 8 ele cita Isaías 8, mostrando aqui que a pedra, que Jesus também é pedra de tropeço e rocha que faz cair. Porque ele é sim pedra angular, ele é sim pedra preciosa, ele é sim pedra viva, como diz no versículo 4, mas essa pedra viva, essa pedra preciosa, essa pedra angular, ela pode ser é possível se relacionar com ela de duas maneiras. É possível encarar essa pedra de duas maneiras. Pedro coloca duas maneiras como pessoas lidam com ela. E uma coisa é clara no texto aqui. É que é impossível fingir que ela não existe. É impossível passar por ela de maneira sem se importar, como se eu não a visse, passar por ela como se ela não fizesse nenhuma diferença. Pedro está dizendo, no caminho dos homens existe uma pedra, e todo homem precisa decidir como ele vai se relacionar com essa pedra. Pedro está dizendo, essa pedra é Cristo. E existem duas formas de nos relacionarmos com essa pedra, todos os dias de nossas vidas. Uma forma
é crendo. Ele diz no versículo 7, portanto, para vocês os que creem, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa. Para vocês os que creem, essa pedra é preciosa. Queridos, já aconteceu contigo das pessoas não entenderem o teu relacionamento com Jesus? As pessoas não entenderem por que você valoriza tanto o Senhor Jesus Cristo? As pessoas te perguntam, falam assim, mas não é possível, mas por que você fala tanto desse Jesus? Mas por que você obedece tanto a esse Jesus? Por que esse Jesus é tão importante para você? Porque você crê nele. E para você, ele é pedra preciosa na sua vida. Ele é pedra angular. Ele é fundamental. Ele é a base de sustentação de todo o seu viver. Essa é uma forma de lidar com Jesus quando nós encontramos com a pedra no meio do caminho. Mas Pedro diz que existe uma outra maneira. Ainda no versículo 7 ele diz, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Os que creem entendem que Jesus ele é pedra preciosa. Os que creem entendem que Jesus é fundamento, é alicerce da vida. Os que não creem, eles rejeitam a pedra. Eles não creem e rejeitam a pedra, e essa pedra então se torna pedra de tropeço, que os faz cair e ser rejeitado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Pedro está dizendo, queridos, não tem como andar pelo caminho, encontrar a pedra, pular a pedra e continuar caminhando. Todo ser humano, diante da pedra, ou ele a considera preciosa e reconhece que ela é fundamento, ela é alicerce da vida dele, ou ele chuta a pedra, rejeita a pedra e continua vivendo a vida dele, rejeitando a pedra. E essa pedra, quando ele chuta ela, ele tropeça nela e ele cai na pedra de tropeço, que é Jesus Cristo. Jesus, ele é a pedra. E existem duas maneiras de se relacionar com essa pedra. Ou nós cremos em Jesus e entendemos que ele é Deus. Entendemos que ele é Senhor de tudo e de todos. Entendemos que ele é o alicerce, o fundamento das nossas vidas. E vivemos para ele. Ou nós chutamos a pedra. E ao tentarmos chutar a pedra, nós tropeçamos e caímos. E nós nos tornamos rejeitados pelo próprio Deus, porque nós tropeçamos na pedra, por não crermos em Jesus. Queridos, não existe um meio termo. Eu falei isso semana passada, eu já repeti isso aqui algumas vezes. Não tem como Jesus Cristo ser apenas a sua religião. Não tem como você pensar em Jesus como um bom mestre. Não tem como você pensar nessa igreja como lugar onde você vem para ouvir mensagens que te inspiram. Não tem como. Ou Jesus Cristo é quem Ele é, quem Ele disse que Ele é, Deus, Rei, Senhor do universo. E se esse é o caso, Ele precisa ser Senhor da sua vida. Ele precisa ser a base da sua vida. Você precisa viver uma vida de fé e obediência a Ele, total, completa, absoluta. Ou, se Ele não é isso, então Ele não é um bom mestre. Ele não é um grande exemplo a ser seguido. Ele é um maluco a quem você deve chutar, a quem você deve desprezar. Não existe um meio termo. Jesus não dá oportunidade para isso. Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Ele não deu oportunidade, abertura para que as pessoas o vissem como um bom mestre.
Ele falou coisas que ou as pessoas se prostram em adoração, ou elas o rejeitam completamente, dizem, esse cara é um insano. Como é que você lida com o Henri Christ? Todo mundo conhece o Henri Christ? Já ouviu falar do Henri Christ? Né? Hoje ele mora lá em Brasília, tem lá as suas Henricritestes, né? Que o servem lá e vivem com ele lá naquela chácara. Como é que você lida com o Henri Christ? Ou você se junta às Henricritestes e vira uma delas, e passa a adorar aquele homem, reconhecendo que o que ele diz é verdade, ou você diz que ele é louco, insano, maluco. Não existe um meio termo. Porque as afirmações que aquele homem faz são afirmações muito fortes. Ele diz que ele é Deus. Ele diz que ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou você se prostra em adoração, ou você chuta. E fala, é maluco, interna. Não tem um meio termo. Não tem como falar assim, não, ele é um bom mestre, a gente tem muito que aprender com ele. Não tem essa opção. Queridos, Jesus é a mesma coisa. Jesus é a mesma coisa. As afirmações que Jesus faz sobre Ele próprio não nos deixam saída. Ou nós cremos nele e dizemos, essa aqui é a pedra preciosa da qual Isaías falou, da qual o salmista falou. Ele é pedra angular, ele é pedra fundamental, ele é pedra viva, ele é o alicerce da minha vida. Eu vivo para ele, eu vivo por ele. Ou nós chutamos Jesus Cristo e dizemos, não, Jesus era um maluco que inventou uma história que um monte de gente acreditou e esses caras são tudo doido. É ou um ou outro. Não tem como você conviver aqui na igreja, achando que Jesus Cristo é apenas um grande mestre. Ele não deu opção para você pensar dessa forma a respeito dele. Além de falar quem Jesus Cristo é e como nós nos relacionamos com ele, o texto aqui, o apóstolo Pedro, ele também nos diz quem nós somos. Ele também nos diz por que somos quem somos, e ele também nos diz para que eu e você somos quem nós somos. Vamos começar vendo quem nós somos. No versículo 5, o apóstolo Pedro diz assim, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então a primeira coisa que ele nos diz, é que eu e você também somos pedras vivas. Jesus é pedra viva e nós somos pedra viva. Queridos, é muito interessante ver como Pedro vai arquitetando e costurando isso daqui. Quando nós cremos em Jesus, nós somos enxertados na videira. E nós agora somos um com Cristo. Nós estamos unidos com Cristo. Então, se Cristo é a pedra viva, nós somos pedra viva. Pedra viva. Ele é a pedra angular e nós somos pedras que estão sendo colocadas nesse edifício vivo chamado templo, casa, família de Deus. Nós somos parte do templo de Deus. Nós somos pedra viva que está sendo utilizada na edificação de uma casa espiritual. Pedro diz que nós somos sacerdócio santo, ainda no versículo 5. Depois no versículo 9 ele vai repetir, ele diz, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Queridos, você percebe os temas de Israel que estão sendo usados aqui? Percebe aí ou não? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É interessante, você tem sua Bíblia aí? Deixa o seu dedo
aí em 1 Pedro e vai lá para o comecinho da Bíblia, no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 19. Olha o que está acontecendo aqui em Êxodo 19. O povo de Israel foi liberto do Egito. Eles eram escravos no Egito e Deus libertou eles. E agora Deus aparece para Moisés, lá no Monte Sinai, e ele fala para Moisés dizer algumas coisas para o povo. Okay? Levar uma mensagem para o povo. E olha o que ele diz em Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 3, desculpa. Êxodo 19, a partir do verso 3. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, presta atenção, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim, olha aí os temas, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Agora olha para o verso 9 que está projetado aqui. Você consegue perceber as semelhanças? Deus fala para Israel em Êxodo que eles seriam essa nação santa, tesouro pessoal de Deus, um reino de sacerdotes. E agora ele está falando para a igreja, que a igreja é geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Percebe como o paralelo existe entre esses dois textos? Estou viajando aqui ou os irmãos estão acompanhando comigo? Estamos juntos? Ok. Mas tem uma diferença aqui. Os irmãos percebem que no texto de Êxodo existe uma condição para o que Deus está dizendo. Olha aí no versículo 5, desculpa. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Consegue? Percebeu aí? É uma promessa condicional de Deus para o povo de Israel. Se vocês me obedecerem, se vocês guardarem a minha aliança, vocês vão ser a minha nação, vocês vão ser um reino de sacerdotes, vocês vão ser uma nação santa, separada, o meu povo. Se vocês me obedecerem. Se vocês guardarem a minha aliança. Agora volta para 1 Pedro. Qual é a condição, queridos, que nos torna geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus? Resposta está no versículo 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Se em Êxodo 19, o que definia era a obediência do povo, o que define agora são as misericórdias de Deus. Olha para o versículo 4. À medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo e oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Os sacrifícios que a gente presta a Deus, que são aceitáveis por Deus, são sacrifícios prestados não por nós, mas por Cristo em nosso lugar. Percebe a diferença, queridos? O povo de Israel foi chamado para ser nação santa, povo de Deus, reino de sacerdotes, se eles obedecerem. Eles desobedeceram a Deus e o que Deus fez com eles? Levantou os assírios,
levantou os babilônios, esses povos invadiram Israel, levaram Israel cativo. Destruíram Jerusalém, destruíram os muros da cidade, destruíram o templo. E aí Deus, nesses textos que Pedro está citando aqui, Isaías 28, Isaías 8, Deus está dizendo assim: eu vou de novo separar o meu povo, o meu remanescente fiel, e de vocês eu vou fazer uma nação santa. E essa nação santa, esse reino de sacerdotes, se chama Igreja de Jesus Cristo, que é formado não apenas de judeus, mas é formado de judeus e gentios, que pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, agora são chamados geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Queridos, se você está em Cristo, é isso que você é. Vamos ler de novo o versículo 9. Se você está em Cristo, você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo exclusivo de Deus. E queridos, isso tem várias implicações. Várias implicações. Por exemplo, o fato de que eu e você somos sacerdotes nessa nova aliança. Isso significa, meus queridos, que eu e você nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que para você se relacionar com Deus, você não precisa de mim. Você não precisa de mim. Eu vou repetir. Entenda. Para você se relacionar com Deus, você não precisa de mim. Você tem livre acesso a Deus através do sangue de Jesus Cristo. Isso significa que a gente chuta a igreja, isso significa que a gente abandona a igreja, isso significa que a gente desrespeita o pastor. Não. Não é isso que isso significa. Mas isso significa que o pastor não é o ungido do Senhor. O pastor não é o intermediário entre você e Deus. O intermediário entre você e Deus é Jesus Cristo, o justo, o único justo. Queridos, a gente precisa se relembrar disso, porque nós temos uma alma romana que se acostumou a ter um intermediário entre nós e Deus. E na nossa cultura romana, nós crescemos com isso. E mesmo estando dentro da igreja evangélica, a gente gosta disso. A gente acha que o pastor, ele está num nível acima de espiritualidade. O pastor, ele tem um acesso mais íntimo, mais direto para com Deus. E queridos, infelizmente, tem muito mau caráter por aí, que gosta de ser colocado nessa posição. E esse é o primeiro passo para começar a explorar o povo. Porque se o ungido do Senhor falou, o povo tem que obedecer. Queridos, cuidado com isso. A única autoridade que o pastor tem é a palavra de Deus. E quando ele fala baseado na palavra de Deus, Cristo fala, e aí a igreja obedece e se submete. Mas quando o pastor sai da palavra de Deus, ele está se rebelando contra o Supremo Pastor. E aí é função da igreja chamar o pastor ao arrependimento e chamar o pastor de volta à palavra de Deus. Amém? Querido, sabe o que isso também significa? Que você não precisa de apóstolo nenhum para orar por você. Você pode orar por você mesmo. Não terceirize a sua oração. Tem muito pastor, apóstolo, pilantra por aí, que quer ibope nas redes sociais e fica falando que vai orar por você se você digitar amém, se você curtir, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Não terceirize suas orações.
Quando Jesus Cristo morreu, o véu do santuário rasgou de cima a baixo. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Entre lá, com coragem e ousadia. Abra o seu coração para Deus. Derrame o seu coração para Deus, porque você é sacerdote real. Você é sacerdote real. Você não precisa de intermediário. Você não precisa de intermediário. Então quem nós somos? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nação santa. Nós precisamos viver em santidade. Santidade porque nós somos nação santa. Queridos, não existe avivamento onde não existe santidade. Não existe avivamento onde não existe santidade. Se a gente ouve falar de conversão em massa, mas a gente não vê santidade em massa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Onde existe conversão, existe crescimento em santidade. Não é automático, não é da noite para o dia, mas é um processo crescente e real, onde é possível ver transformação de vida. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por que nós vivemos em santidade? Para que nós possamos ser uma nação santa? Nós obedecemos para que Deus nos faça um reino de sacerdotes? Não. Nós obedecemos e vivemos em santidade porque Deus já nos tornou uma nação santa. Ele já nos fez um reino de sacerdotes. Nós já somos povo de propriedade exclusiva de Deus por causa do sacrifício de Jesus. E agora nós respondemos em obediência, respondemos em gratidão, vivendo em santidade, porque nós somos gratos e nós amamos o nosso Deus que se entregou por nós. Esse é quem nós somos. Nós somos isso porque no versículo 10 nós vemos que porque Deus nos deu misericórdia. A resposta é essa. Por que eu sou quem eu sou? Eu sou quem eu sou única e exclusivamente porque Deus derramou misericórdia sobre a minha vida. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com as minhas capacidades, não tem nada a ver com quão bom eu sou, tem a ver com quão bom Jesus é, não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Jesus fez. Misericórdia e graça de Jesus. Mas para que nós somos quem nós somos? E aí de novo nós vamos para o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, é para isso que você é quem você é. Deus derramou misericórdia sobre a sua vida para você proclamar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz dele. Esse deve ser o meu e o seu propósito de vida. É para isso que eu e você estamos aqui. É para isso que eu e você existimos. E aí você precisa começar a fazer algumas perguntas para você mesmo. Quando você olha para as suas 24 horas no seu dia, quando alguém olha para as suas 24 horas no seu dia, é perceptível que você existe para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Quando alguém observa a tua rotina, eu gosto de falar sempre sobre os 3 recursos que nós temos e que são limitados: tempo, dinheiro e forças. São 3 coisas que Deus nos dá que são limitados. Ninguém tem nenhum desses 3 de forma ilimitada. Você tem 24 horas por dia. Você tem uma certa quantidade de dinheiro que Deus colocou nas suas mãos para administrar, e você tem uma certa quantidade de forças. Uma hora as suas forças acabam e chega num momento que você diz: eu não consigo fazer mais nada. É o seu limite. Todo mundo tem isso. A minha pergunta é, quando as pessoas que estão ao seu redor, elas olham para a tua vida e elas veem você usando o seu tempo, os recursos financeiros que Deus te deu e as tuas forças, elas percebem
que o motivo, a razão da tua vida é anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz dele? Elas percebem isso, você percebe isso, teu esposo percebe isso, a tua esposa percebe isso, os teus pais percebem isso, o teu patrão percebe isso. Queridos, se você vive para qualquer outra coisa que não seja anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz dele, você está desperdiçando a sua vida. Você está jogando a sua vida no lixo. Porque toda e qualquer outra motivação, propósito para a sua vida é passageiro, é limitado e está morrendo. Mas a grandeza da glória de Cristo, ela é eterna, ela é imutável e ela está sempre expandindo, sempre aumentando, sempre viva. E vai estar assim para sempre. Você é um arauto da glória de quem? Você é um pregador da grandeza de quem? Da sua própria? Das suas realizações? Ou você é um pregador das grandezas de Deus? Aquele que te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Última pergunta que eu tenho para você. Pensa sobre as trevas da onde Ele te tirou. Faça isso agora. Pense um pouquinho sobre as trevas nas quais você estava quando Deus misericordiosamente derramou a graça de Jesus Cristo sobre a sua vida, te tirou dessas trevas e te trouxe para a luz dele. Pense, medite sobre onde você estava. Pense e medite sobre onde você estaria hoje, não fossem as misericórdias de Deus derramadas sobre a sua vida. Faça isso de forma prática. Pense nisso. Onde você estaria hoje, não fossem as misericórdias de Deus derramadas na sua vida. Está pensando? Onde estaríamos nós, queridos, não fosse a misericórdia de Deus derramada sobre as nossas vidas? E quanto mais a gente pensa sobre isso, queridos, mais capacidade nós temos para vivermos uma vida proclamando as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O problema é que a gente pensa pouco nisso. Nós pensamos que nós somos bons. Lá no fundo, a gente acha que Deus olhou para a gente e falou assim: caramba, o Felipe, olha, preciso trazer ele para o meu time. Vem cá, campeão, vem cá. Aê, agora você é um dos meus. Quando na verdade, queridos, o Felipe estava morto nos delitos e pecados do Felipe. O Felipe era um inimigo de Deus. O Felipe estava morto, vivendo em imoralidade, vivendo em egoísmo, vivendo em orgulho, vivendo em toda a sua depravação. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que Ele amou o Felipe, Ele deu vida para o Felipe em Cristo Jesus. A mesma coisa se aplica para você. Você era um inimigo de Deus. Você estava de costas viradas para Deus, de punhos cerrados para Deus, nas suas trevas, cego no seu pecado. E Deus, graciosamente, porque Ele é rico em misericórdia, pelo grande amor com que Ele te amou, Ele te deu vida. Queridos, quanto mais eu e você meditarmos nisso, mais e mais eu e você
seremos capazes de viver uma vida cujo propósito principal, maior, é proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é você? Você tem se aproximado dessa pedra? O versículo 4 começa dizendo assim: à medida que se aproximam dele. À medida que se aproximam dele. Você tem se aproximado dessa pedra? Você tem se aproximado de Jesus? Você tem pedido para Deus: Deus, me leva para perto do Senhor. Deus, me traz para junto de Ti. Me leva para o local onde eu consigo ver quão podre eu sou, quão belo o Senhor é. Deus, me leva para perto do Senhor. Me faz ver quem eu sou em Cristo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para que eu possa proclamar as grandezas do Senhor por todo lugar, em todo o meu viver. Medite nas suas trevas. Medite na maravilhosa luz do Senhor. E viva uma vida de alguém cujo objetivo principal da vida não é proclamar as suas próprias grandezas, mas é proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas pela cruz de Cristo e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Se aproxime de Cristo. Medite nas trevas de onde Ele te tirou. Medite quem você é hoje, graças à misericórdia de Deus. E saia por aquela porta, meu irmão. Saia por aquela porta e faça do objetivo número 1 da sua vida proclamar as grandezas daquele que te tirou de densas trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Senhor meu Deus, Pai, quão pequenos nós somos. Senhor meu Deus, como a gente se perde nesse mundo com as coisas passageiras, terrenas, achando que elas são maravilhosas, que elas são fantásticas. Deus, a gente fica deslumbrado com coisas ridículas, pequenas, tolas. Somos como uma criança fazendo bolinho de terra na favela e rejeitamos o convite para passar as férias na praia, porque não conseguimos compreender quão fantástica é a praia. Deus, nos liberta desse mundo caído, desse mundo que está morrendo. Nos leva para o Senhor, Pai. Nos faz ver a Tua glória, a Tua graça, a Tua grandeza. Nos faz proclamadores, arautos da Tua glória e da Tua grandeza, todos os dias de nossas vidas, por onde quer que nós andemos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.